Filosofia do Silêncio, um canal para você que vive em silêncio, mas carrega pensamentos muito barulhentos. Neste episódio, nós vamos falar sobre sabedoria de vida, uma expressão super conhecida, isso desde sempre, tá, gente? Não só ultimamente, né, que você está ouvindo falar desse termo. E olhem só o título que eu coloquei. Sabedoria de vida não é anestesia. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E aqui fica claro, né? Vai ficar claro porque que eu optei por trabalhar os mitos à luz da filosofia prática de Schopenhauer. Mas para falar sobre esse tema, primeiro vamos analisar a vida de um sábio. O que é um sábio? Como que ele vive? Todo mundo alguma vez na vida ou já quis ser um sábio, ou já quis o conselho de um sábio. E buscou isso, ou via um livro, ou uma pessoa que ela considera uma pessoa sábia. Por exemplo, a avó. Não tem até aquela expressão sabedoria de vó? Por quê? Porque você sabe que a sua avó já passou por problemas parecidos com esses que você está passando atualmente, que você está, né, ela já viveu o suficiente para te dar conselhos sobre essa situação, embora a situação muitas vezes não é idêntica, mas é semelhante. E quem não tem avô faz o quê? Faz justamente o que a gente está fazendo aqui. Vai atrás do pensamento dos sábios nos livros, nos mitos, nas alegorias, enfim. Você procura uma situação semelhante ao que você está vivendo e sentindo atualmente para resolver o seu problema da melhor forma possível. Porque os problemas humanos, eles são muito parecidos. Isso vale também para você que acha, e com razão, que idade nem sempre é um sinônimo de sabedoria. Porque na verdade nem todo mundo aprende com a própria vida. Aprender exige um tipo de atenção que muita gente não tem. Tem pessoa, por exemplo, que pode viver 100 anos e passar tudo, a sua vida toda, a sua jornada aqui, de olhos fechados, sem tirar nenhuma lição disso. É aquela pessoa que vive no automático, só reagindo, só repetindo comportamentos, sem nunca se perguntar o que eu posso aprender com isso. E aí, é só uma associação de fatos, né, sem transformação nenhuma. Bom, antes de discorrer sobre isso, vamos fazer como sempre fazemos. Vamos começar com um mito. O mito que melhor trata essa questão da sabedoria de vida, do meu ponto de vista, é o mito de Quiron, um sábio que vivia com dor. Quiron, ele era um centauro, metade homem, metade cavalo. Mas diferente dos outros centauros, que eram conhecidos pelo comportamento selvagem, violento, pela brutalidade, eu diria por aquela animalidade, né, do cavalo ali que fazia parte dele, o Quiron era um sábio, justo e mestre em medicina e filosofia, e era um mentor de grandes heróis. Por exemplo, entre seus discípulos estavam alguns dos maiores heróis gregos, Aquiles, Jasão, Héracles, conhecido como Hércules também, né? Porém, certa vez, ele foi ferido por uma flecha envenenada. Embora o Quiron fosse imortal, o veneno da flecha causou-lhe uma ferida cuja dor era insuportável e, pior, incurável. Isso significa que depois deste incidente, porque foi realmente um acidente, né? Hércules não pretendia acertar o Quiron, seu mestre. O Quiron iria passar toda a sua vida com aquela dor provocada pela ferida. Sabe aquelas feridas abertas que parece que nunca se fecham? Essa seria a vida que Quiron então enfrentaria desde aquele funesto momento que marcou a sua vida. Aí a pergunta: como é que se vive assim? Você conhece alguém que vive com dor? Eu conheço o ser humano, os animais.
A partir do momento em que você nasce, você já tem idade suficiente para começar a sofrer. Ninguém está isento da dor neste mundo, nem um recém-nascido. Tem gente que me diz, às vezes, mas o fulano lá não sofre. Mas, gente, cada um é que sabe das suas dores. Eu estou batendo essa tecla de que este é o mundo da dor para explicar por que Schopenhauer é tão importante para o nosso propósito aqui no canal. É ele quem diz isto de uma forma bem direta. Este é o mundo da dor, como nós vimos no episódio passado. Você não vai escapar da dor sem suprimir ao mesmo tempo o seu querer. Seja uma dor pequena, uma pequena frustração, uma dor grande, isso vai depender do quão valoroso é para você os objetos dos seus desejos. O quanto que eles são essenciais para você. Por exemplo, eu falei no episódio passado, do canto das sereias, que elas prometiam um mundo sem dor. E disse que, do ponto de vista do Schopenhauer, isso seria praticamente impossível, a não ser que você suprimisse o seu querer. Bom, mas um verdadeiro sábio, como é o caso do Kiron, sabe que é impossível viver sem dor. Por isso que eu dei o título aqui, Sabedoria de Vida não é anestesia. Você não vai ler os estoicos e se sentir anestesiado. Li os estoicos, agora não sinto mais nada, estou sem dor. A não ser que você queira suprimir o seu querer, que raramente acontece, né? Você pode até dizer, mas a partir de hoje eu vou parar de querer, vou parar de hipervalorizar os objetos dos meus desejos. Logo, vou parar de sofrer. Ok, isso você pode controlar até certo ponto, né? E é realmente muito sábio da sua parte não dar demasiado valor àquilo que não é essencial para você. Ok, mas o que você vai fazer com as coisas que você não controla? E é aí que você vai mostrar a sua verdadeira sabedoria. É preciso ter sabedoria para lidar com situações que você mesmo não provocou. Você não estava esperando por aquilo de jeito nenhum. Não estava nos seus planos. É aquele momento em que você fala, e agora? O verdadeiro sábio sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso que eu falei que você pode até decidir que os objetos pessoais, os seus bens materiais, não têm mais nenhum valor para você ou tem um valor muito irrisório, um valor menor para você. Tá, isso é uma coisa. Mas você vai ter que lidar também com o inesperado. E esse é realmente o ponto mais difícil das pessoas compreenderem. Muitos desses acontecimentos, como é o caso de Kiron aqui, podem lhe causar dores tão intensas, profundas, feridas, que vão deixar marcas em você para sempre. Feridas que ou demoram muito para cicatrizar ou de fato não cicatrizam nunca. E a grande questão é como continuar depois disso. Como que um sábio continuaria a sua vida após isso? Por isso que eu trouxe aqui o mito de Kiron. Por isso que eu falei que o Kiron é, para mim, o melhor exemplo de sabedoria de vida. Ele é um sábio que não viveu sem dor, muito pelo contrário. Né? O Epíteto, um filósofo estoico, via nisso uma liberdade interior, ou seja, focar apenas no que está sob o nosso controle, como as nossas ações, pensamentos, vontades, e aceitar com serenidade aquilo que não depende de nós, como circunstâncias externas, reações alheias. Às vezes você quer controlar a reação da outra pessoa, ou acontecimentos inesperados. Aqui seria o que eu tratei no outro episódio, a fúria de Poseidon, aquilo que nos é trazido do destino. O Schopenhauer define sabedoria de vida como a arte de conduzir a vida do modo mais agradável e feliz possível. A palavra sabedoria, aliás, tem a ver com sabor. Saber, sabedoria e sabor compartilham a mesma raiz latina, sapere.
É preciso saber saborear a vida. Sabe quando você come aquela comida saborosa e você diz, que delícia. É esse sabor que tem a sua vida? Não? Como ela está? Está amarga? Está doce? Seu paladar já não consegue mais definir? Bom, eu sou uma schopenhaueriana e a minha vida é como uma comida que nunca é boa, mas dá para comer. A gente vai levando. Me alimento. Para você viver uma vida saborosa, ou seja, com sabedoria, o autoconhecimento é o elemento necessário. Já estava escrito lá no templo de Apolo, em Delfos. Gnote Salton. Está ali, aliás, a inscrição na minha parede. Por que, então, que o autoconhecimento ele é algo tão importante? Por que eu estou insistindo nessa tecla? Porque ninguém melhor do que você para conhecer as suas dores. Só você sabe o que de fato te machuca, o que te alegra, o que te traz paz. Independentemente do que os outros digam. Os outros, aliás, podem até fazer julgamento errado. Muitas vezes as pessoas acham que você se entristeceu numa situação que você às vezes não está nem aí para aquilo. E a pessoa fala assim, mas é que se fosse comigo eu iria ficar triste. Tá, colega, mas eu não sou você. O que eu estou querendo dizer é que ninguém melhor do que você mesmo para saber o que é melhor para você. Os seus professores, amigos, familiares, enfim, eles podem até te auxiliar na sua jornada, no seu retorno a Ítaca, isto é, a melhor versão de você mesmo. Mas eles não podem fazer essa jornada por você. Ninguém pode. Só você pode fazer isso. Ninguém pode, mesmo porque cada um está, no fundo, imerso em sua própria jornada. Eu também tenho a minha jornada. Você tem a sua mãe tem a sua. Enfim, as nossas jornadas, elas se cruzam, é claro. Mas cada um tem a sua para seguir. Esse é o tipo de coisa que não dá para você terceirizar o serviço. Ainda que tenha mãe que às vezes tente fazer isso pelo filho. Como eu disse, professores, amigos, colegas podem te auxiliar, mas não vão fazer isso por você. É por isso que o Schopenhauer, quando ele aborda o tema da sabedoria de vida, ele diz sobre o autoconhecimento que um ser humano de caráter mesmo é aquele que conhece muito bem as suas qualidades, mas também os seus defeitos. E olha, reconhecer as qualidades, isso é fácil, né? Quem não gosta, né? De ser elogiado, de destacar o que tem de melhor. Mas o difícil mesmo é encarar de frente aquilo que em você não é tão bonito assim. Aquilo que às vezes te envergonha, que muitas vezes você esconde de si mesmo. Aquele traço de personalidade que você tenta esconder. Ou aquele padrão de comportamento que se repete, vem se repetindo na sua vida e que você finge não ver. Mas no caso do acidente da flecha de Quiro, a gente vê um exemplo claro daquilo que acontece, que pode acontecer com qualquer um de nós. Ou seja, o Quiro não provocou aquele acidente, ele não escolheu aquela dor. E, no entanto, ele precisou conviver com ela para o resto da vida. A gente não controla, por exemplo, acidentes, perdas, doenças, rejeições. A gente não controla se vai ser ferido, abandonado, se vai perder alguém, se vai ser surpreendido por uma notícia que muda a nossa vida de uma hora para outra. A gente não escolhe isso. Desculpa. Mas a gente escolhe ter controle sobre uma coisa. O que fazer com isso a partir de então? O sábio do Quiro, mesmo ferido, não deixou de ser um mestre. Não deixou de ser um curador. Percebam, ele era um curador. É o paradoxo aí da vida do Iron. Ele curava outras pessoas, mas não era capaz de curar a si mesmo.
Ele não resumiu a sua vida a essa dor. Isso para mim é a essência da sabedoria de vida. A sabedoria de vida, ela não elimina o sofrimento, é isso que eu estou dizendo. Como eu disse, ela não é anestesia, não é um remédio mágico, não é uma fórmula para te blindar contra a vida. A sabedoria de vida é uma arte de atravessar. Atravessar o que não depende de você e ainda assim continuar. A dor, ela não desaparece. Por isso aqui o Schopenhauer, como eu disse, ele fala disso de uma forma bem direta. Mas ela deixa de ser, a dor deixa de ser o centro de tudo. Ela pode virar uma paisagem ali na sua vida, um obstáculo, claro, uma pedra no meio do seu caminho. E é por isso que a sabedoria ela é muito única, ela é muito pessoal. E quem vai normalmente a um terapeuta, um estoico, um sábio, esperando encontrar um manual, uma receita pronta para atravessar a vida, muitas vezes se decepciona. Por quê? Porque em vez de uma resposta objetiva, encontra uma metáfora, muitas vezes uma pergunta, uma alegoria. Como é o caso dos koans do Zen Budismo, que você lê e fica, o quê? O que isso quer dizer? Você não entende. Mas é justamente isso. Porque na verdade é que ninguém pode te dar essa resposta. É você que tem que descobrir essa resposta em si. O outro pode no máximo te oferecer um espelho, uma pista, um caminho simbólico. Mas a travessia, ela é sua. É isso. Só você pode fazer. Que o silêncio te guie com sabedoria. Até logo.